Primeiro, vamos dissecar um monstro meteorológico e aprender mais sobre a mais forte das tempestades em O Caminho dos Furacões. Depois, vamos ver o que está fazendo os pântanos retrocederem e como isso afeta o meio ambiente em O Delta em Extinção. Depois, vamos ver como os cientistas e ambientalistas estão tentando salvar o ecossistema em Reconstruindo a Zona Tampão. A seguir, saiba mais sobre a conservação das áreas costeiras. Fique ligado nas perguntas, atividades e recursos no final de cada segmento. Pense nisso ao assistir a primeira parte desse programa. Reflita sobre essas perguntas. Como a atividade dos furacões pode afetar o delta? Como mudanças rápidas na área costeira afetam a vida selvagem? Os furacões são uma força incontrolável da natureza. Seus ventos fortes e chuvas intensas devastam áreas costeiras em todo o globo. E a única defesa contra essas tempestades é estar bem preparado e sair fora de seu caminho. Os furacões são tempestades muito fortes, as mais fortes do planeta. Eles tiram mais vidas do que qualquer outro tipo de tempestade e podem chegar a bilhões de dólares de prejuízo. Mas esses ventos destrutivos nascem em condições relativamente calmas no oceano. Como os furacões e as condições do oceano estão relacionados? Quando o sol de verão aquece o oceano, a sua temperatura pode chegar a mais de 26 graus. Os ventos que sopram sobre a água aquecida absorvem calor da água. A água aquecida funciona como uma incubadora de furacões. O ar aquecido sobe como uma coluna na atmosfera, criando nuvens gigantescas de tempestade. Ao subir, essa coluna suga o ar da superfície do oceano como se fosse um aspirador gigante. Essa sucção também afeta os ventos adjacentes. Quando as nuvens ficam saturadas de vapor de água, chove. Quanto mais a tempestade cresce, mais ar é puxado para cima, numa altura que pode ultrapassar 9 quilômetros acima da superfície do oceano. Enquanto é criada, a tempestade sofre o efeito da rotação da Terra. Essa rotação cria ventos rotatórios, cujo movimento faz com que as tempestades se movimentem pelo oceano. Quanto mais calor e umidade a tempestade obtém do oceano, mais ela se intensifica. Os ventos giram cada vez mais depressa, fazendo com que toda a energia da tempestade fique acumulada numa pequena área. Quanto menor o raio, mais rápida é a rotação do vento. É o mesmo princípio que faz com que um skatista feche os braços e junte as pernas ao fazer um spin. Quando os ventos chegam a 62 km por hora, a tempestade é classificada oficialmente de tempestade tropical. Somente quando os ventos chegam a 120 km, a tempestade é considerada um furacão. Como os furacões se movem de um lugar para o outro? Os furacões se movimentam pelo oceano através das correntes de vento. O aumento da velocidade, a diminuição da pressão do ar e os ventos altos sobre o oceano fazem com que o nível de água que fica abaixo suba até 8 metros acima do nível do mar. O resultado é o aparecimento de um grande domo de água. Quando um furacão chega na costa, ele vem com uma grande massa de água, destruindo praias e tudo o que estiver no caminho. O ar quente é sugado para dentro do furacão e segue para cima de seu topo. De lá, ele cai através de um buraco no centro, criando o que é chamado de olho do furacão.
Como o olho do furacão se difere de suas outras partes? No olho do furacão, os ventos fortes se amainam. O olho pode ter de 8 a 48 quilômetros de extensão. A calma no centro da tempestade pode ser enganadora. Ao pensar que o pior passou, as pessoas são levadas a um falso senso de segurança, até que, depois do olho, a tempestade volta a aparecer. Como os ventos dos furacões circulam em direção anti-horária, quem está ao norte do olho sente o vento soprando a leste, enquanto alguém ao sul experimenta ventos de igual força vindos do oeste. Nas condições certas, um furacão pode alcançar 1.600 quilômetros, se deslocando numa velocidade de 80 quilômetros por hora. Graças aos avanços da tecnologia por satélite, alguns dos danos causados por essas terríveis tempestades podem ser diminuídos. Os meteorologistas usam imagens de satélite para determinar a trajetória de um furacão e são capazes de criar um modelo pelo computador. O processo, entretanto, é difícil, porque os furacões são complexos e seu comportamento pode ser imprevisível. Mas a tecnologia tem ajudado a aumentar dramaticamente nosso conhecimento sobre essas tempestades violentas. Como os meteorologistas conseguem determinar a trajetória de um furacão? Eles determinam a trajetória de um furacão observando a sua localização. A área ao redor do olho está ficando bem definida e ele está se movendo devagar para noroeste. Depois, eles comparam o que foi observado com o conhecimento histórico que se tem de tempestades similares. Os computadores combinam todos os dados, incluindo temperatura, pressão e umidade, no modelo que permite que se tenha uma previsão do comportamento do furacão. Bom, com esse curso, então, vamos pegar um relógio. Há 20 anos, podíamos traçar a trajetória de um furacão dentro de um perímetro de 400 a 600 quilômetros. Hoje, isso pode ser feito dentro de um perímetro de 160 quilômetros. Um furacão é poderoso, mas ele também é um fenômeno relativamente curto. Quando chega na Terra ou atravessa águas mais frias, ele perde energia e pode ir se dissipando. Desde seu nascimento no oceano até a sua dissipação, os furacões duram cerca de uma semana. Os furacões são responsáveis por milhões de dólares de danos e muitas mortes humanas. Mas atualmente, com o sucesso obtido pelos cientistas em prever a trajetória desses fenômenos, as pessoas ao redor do mundo têm sido capazes de se protegerem melhor contra seus efeitos desastrosos. Você sabia? A palavra hurricane, furacão em inglês, vem do maia huracan, que é o deus dos ventos fortes, das tempestades e dos espíritos malignos. O povo maia o adorava porque ele também trazia a chuva para as suas plantações. Desde o começo do século XIX que se tenta controlar o movimento do rio Mississippi. Barragens e represas têm beneficiado os povoados ao longo das suas margens, mas isso tem provocado efeitos negativos sobre o meio ambiente. À medida em que o delta desaparece, os povoados e cidades se tornam suscetíveis a outras forças da natureza, principalmente furacões. Há anos, os cientistas vêm alertando sobre os perigos do desaparecimento do delta na Louisiana. Eles temiam que cidades costeiras como Nova Orleans ficassem mais suscetíveis a tempestades. No dia 29 de agosto de 2005, seus temores se tornaram realidade quando o Katrina, um furacão de categoria 4, atingiu a costa do Golfo. Seus ventos de 234 km por hora destruíram casas, alagaram ruas e fizeram com que centenas de milhares de pessoas fossem evacuadas. Outros ficaram ilhados e tiveram de enfrentar uma das maiores tempestades da história dos Estados Unidos. Logo depois, uma outra tempestade, o furacão Rita, trouxe mais devastação à região. Por que a Louisiana está tão vulnerável a essas tempestades? E o que poderia ser feito no futuro para prevenir outras catástrofes? Há muitos cientistas vêm se manifestando e agora, finalmente, eles estão sendo ouvidos. Em toda a sua história, o homem sempre alterou a natureza para sobreviver.
Hoje temos que ficar cara a cara com consequências devastadoras. O que levaria séculos ou milênios para ser observado em outras áreas costeiras pode ser visto aqui num período curto de tempo. O estado de equilíbrio das regiões costeiras é de colapso total. Essa é uma região que está implodindo. Por quanto tempo as pessoas poderão viver em áreas assim? O solo continua a se degradar e as tempestades estão cada vez mais próximas da Terra. As pessoas estão realmente em perigo aqui. Precisamos nos fazer uma pergunta como sociedade. Vamos ficar sentados vendo essa catástrofe acontecer? A água é vital para qualquer comunidade moderna. Ela permite o comércio e oferece proteção contra os inimigos. Mas mais importante que tudo isso, ela alimenta a terra e as pessoas. Por milhares de anos, o rio Mississippi criou no sul da Louisiana uma grande região pantanosa, conhecida como Pantanal dos Estados Unidos, com cerca de 2 milhões de hectares. O delta do Mississippi é o 7º maior do mundo. Os deltas estão entre os maiores fenômenos naturais de renovação do solo do mundo. Muitas civilizações importantes se originaram e floresceram nos deltas férteis do Nilo, do Ganges e do Mekong. Do rio Mississippi. Mas junto veio uma grande ameaça. A região sofreu uma perda de cerca de 3.800 quilômetros quadrados nos últimos 50 anos. Uma área equivalente a Chicago, Los Angeles e a cidade de Nova York juntas. Se esses centros urbanos entrarem em colapso, 15 milhões de pessoas poderão perder suas casas e seu meio de sustento. O Katrina e o Rita transformaram cerca de 258 quilômetros quadrados de área pantanosa em água. Mark Davis, diretor de uma coalizão para a reconstrução da Louisiana, alertava sobre o perigo há 15 anos. Esse sistema dos rios do Golfo do México e outras forças naturais aqui, apesar de serem manejáveis, não podem ser controladas se você quiser que o lugar seja sustentável. No período de tempo em que meus pais estiveram vivos, perdemos cerca de 1/4 da massa de terra do sul da Louisiana. Então não se trata mais de uma situação em que precisamos lutar contra a natureza ou controlar a natureza. Apenas precisamos trabalhar junto com a natureza. Nem sempre foi assim. Em 1880 havia 16 mil quilômetros quadrados de área pantanosa, mas em menos de 100 anos 1/3 disso desapareceu. Com o gradual desaparecimento da Terra, as vidas de centenas de milhares de pessoas e o habitat de milhões de aves aquáticas está mais ameaçado do que nunca. O sudoeste da Louisiana está afundando. Esse fato tem sido uma constante desde o primeiro dia em que a região começou a se formar há 8.000 anos. E em termos geológicos está se acelerando. O que levaria milhares de anos para se entender e explorar e aí acontecer em outras partes dos Estados Unidos e do mundo pode ser estudado aqui em períodos muito curtos de tempo. No tempo que se leva para assistir a um jogo de futebol, a Louisiana pode chegar a perder o equivalente a 6 campos de futebol. Os pântanos da Louisiana estão desaparecendo a uma velocidade alarmante de 64 quilômetros quadrados por ano.
Junto com o solo, perde-se na água o necessário para que 2 milhões de pessoas possam sobreviver, causando um prejuízo de 100 bilhões de dólares. O desaparecimento da área costeira também resulta na perda do habitat de cerca de 200 espécies de aves migratórias. Durante o auge da migração, cerca de 20 milhões de aves por dia usam as áreas pantanosas como lar. As mudanças no frágil equilíbrio entre a terra e a água estão destruindo esse habitat. Graças às enchentes regulares do rio, a água é responsável pela criação desse importante delta. As fortes chuvas sazonais levam a água para as margens, cobrindo temporariamente o solo seco, trazendo com ela sedimento, vegetais e argila. Quando a água abaixa, o que fica é a base para a formação de mais solo. Como esse processo foi interrompido, toda a região está em risco. Quando as pessoas se mudaram para cá, elas construíram diques e barragens para protegerem suas casas do rio Mississippi, o que funcionou relativamente bem até 1927. A primavera trazia chuvas torrenciais de até 5 centímetros de água por hora. Com a vinda dos invernos rigorosos, a enchente do rio não pôde mais ser detida. Ele destruiu mais de 100 barragens desde o Minnesota, passando pelo Missouri, Arkansas e Louisiana. Algumas foram destruídas intencionalmente. Sabemos que em 1927, muitas barragens do Mississippi foram dinamitadas para aliviar a pressão da água em Nova Orleans. E por cerca de 3 meses, uma grande quantidade de água do rio Mississippi atingiu essa área. O Dr. John Day está viajando por Brenton Sound à procura de sinais na Terra criados depois que a barragem foi destruída há mais de 75 anos. Vamos colocar isso aqui e cavar até encontrarmos sedimento, revirarmos e encontrarmos terra. Usando esse instrumento de 1 metro de comprimento no pântano, ele pode retirar amostras de solo com mais de 100 anos. E daí podemos ver o que encontramos. Vamos abrir essa porta. Esperamos ver sinais da enchente de 1927. Vamos abrir aqui para ver o que encontramos. E aqui está. Está vendo essa camada lisa de argila cinza? Ela veio para cá em 1927, quando dinamitaram as barragens e o rio chegou até aqui. Isso é um sedimento que estava suspenso na água e flutuou pelo pântano e foi depositado. E essa camada tem quase 30 centímetros. Então, o solo aumentou uma camada de 30 centímetros em 3 meses. Essa foi a última vez que se permitiu que o rio desempenhasse seu papel natural de criador de solo. A enchente catastrófica de 1927 atingiu 70 mil quilômetros quadrados e 8 estados, matando 246 pessoas e deixando 700 mil desabrigadas. Essa enorme devastação tornou o controle das enchentes uma prioridade nacional. Em 1928, o governo federal contratou o Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos para construir barreiras novas e impenetráveis que atingissem 8 estados, se estendendo por 3.700 quilômetros. Apesar das novas barreiras manterem as pessoas livres das enchentes, elas também destruíram quase 500 mil de hectares de área pantanosa. Em 1950, o Congresso ajudou Nova Orleans a ordenar que 70% do Mississippi pudesse correr em direção à cidade. O processo foi controlado por uma série de represas e barragens. Com portas de aço, cada uma pesando 200 toneladas, controlam o volume de água que, quando atinge seu máximo, pode ser maior do que o de 4 cataratas do Niágara. Uma barreira de concreto foi colocada ao longo do Mississippi para ajudar a controlar o seu poder. Os portos de Nova Orleans foram salvos, mas as áreas costeiras da cidade ficaram severamente afetadas. Todo o delta do Mississippi se deteriorou no século XX. E a principal razão foi pelo fato do rio ter sido separado do delta. O rio construía o delta, mas nós construímos esses diques nas margens, as barragens, e isso não deixou o rio entrar no seu delta. E o resultado disso foi uma perda rápida de terras pantanosas. É uma catástrofe. O Katrina, com seus ventos de 234 km por hora e ondas de até 6 metros, veio provar essa teoria. Normalmente, as áreas pantanosas funcionam. Usado, compartilhado com a empresa alemã Lufthansa.
Agora, ainda não há informação oficial, a Spanair ainda não se pronunciou, mas essas são informações de funcionários do aeroporto, que na verdade o avião só teria tocado o solo na segunda tentativa. A primeira tentativa de aproximação da pista foi abortada. Poco más, porque parece ser que también van a cortar el acceso por tierra para que puedan entrar tanto autoridades como los familiares de esas personas que viajaban en este avión. Creo que te vas de inmediato, Beatriz, a una rueda de prensa convocada por AENA, antes que se va a producir dentro de... E o prefeito de Madrid acompanha pessoalmente, segundo o jornal El País, ele está na pista, ele está junto com os socorristas, junto com os bombeiros, acompanhando esse trabalho de resgate. Muy bien, Beatriz García, gracias por esa información. Mas na maioria dos outros sistemas, as áreas pantanosas não se transformaram em água, como aconteceu na Louisiana. Em vez disso, elas foram convertidas em aeroportos, minas de sal, complexos imobiliários, áreas industriais, portos. Essas coisas para uso humano que necessitam de várias áreas de terra e que as pessoas querem que fiquem perto da água. Um equilíbrio frágil entre água doce e salgada é necessário para sustentar a vida da vegetação do pântano e manter as raízes fortes. No Golfo do México, com a diminuição de terra disponível para segurar a água do mar, a área está perdendo muitas árvores e de vegetação. A intrusão da água salgada também está contaminando a água potável. Mais grama. A doutora Reed e a sua equipe monitoram o crescimento desse pântano com o intuito de diagnosticar seu estado. Tudo bem, é isso que vamos fazer. Maravilha. Então você pega os pinos e passa pelos buracos nas placas, certo? Igual nós fizemos antes. Eu quero que sinta a superfície do pântano com o pino. E quando você sentir a superfície, coloque a trava, certo? Vamos tentar fazer isso? Tá bom, nós temos uns aqui. Coloque o resto deles, desse jeito, assim. E aí vamos medir de cima até embaixo. Hoje deu 132 milímetros e 6 meses atrás tinha dado 139 milímetros. Isso dá uma diferença de 7 milímetros entre as duas medições. Então, o que eu posso dizer, na verdade, é que o pântano mudou em 7 milímetros. Fazer com que o pântano se recupere é a única forma de fazê-lo sobreviver. Em termos geológicos, os deltas têm apenas alguns milhares de anos, então eles são considerados novas formações. A terra abaixo do pântano ainda não é muito compacta. Ela é mais macia, levando a uma condição denominada de subsidência, que provoca o afundamento contínuo da terra. O problema é que, se a água cobrir o pântano por muito tempo, mesmo nesses pântanos mais costeiros que vemos aqui, que costumam ser inundados com uma certa regularidade, se eles ficarem assim por muito tempo, podemos começar a ter problemas aqui. Como vimos com o Katrina e com o Rita, essa terra enfraquecida não é forte o suficiente para conter as novas tempestades que venham a assolar a região. Pode haver mais devastação e danos ao solo, pondo em perigo pessoas, vida selvagem e uma infraestrutura vital de energia. Os pântanos ao redor de Nova Orleans estão em constante erosão. Esses pântanos deveriam funcionar como zonas tampão, protegendo a cidade das inundações causadas pelos furacões. E quanto maior a erosão, mais barragens serão expostas e as tempestades chegarão mais depressa, dando menos tempo para as pessoas fugirem. É um problema muito sério, é uma bomba prestes a explodir. Você já tem todas as informações. Chegou o momento de esclarecer as dúvidas. Debata os seguintes temas. Como a atividade dos furacões pode afetar o delta? Como mudanças rápidas nas áreas costeiras afetam a vida selvagem? Tente isso. Faça uma lista de coisas que você precisaria para sobreviver a um furacão. Pense nas coisas que seriam úteis para você e a sua família numa emergência dessas. Se você quiser saber mais sobre como os furacões afetam as áreas pantanosas da Louisiana, examine os seguintes websites. Enquanto você assiste a segunda parte deste programa, reflita sobre as seguintes perguntas. Como as pessoas poderiam viver no delta do Mississippi sem destruir seu ecossistema?
O que pode ser feito para recuperar o delta? Essas medidas funcionariam a longo prazo? Alguns cientistas dedicaram toda a sua vida a estudar as mudanças no delta do Mississippi. E eles pensaram em algumas coisas que poderiam ajudar a recuperar e a desenvolver essa importante faixa de terra. Seu sucesso poderia ajudar a prevenir desastres semelhantes ao Katrina. Cada dia traz mais desgaste à área pantanosa que tem protegido e alimentado essa região. Por que ela está se deteriorando tão depressa? Ao estudar o processo natural de recuperação de solo do delta do Mississippi, os cientistas e engenheiros conseguiram identificar formas efetivas de reconectar o rio à baía sem acabar com o sustento de muitos ou prejudicar a indústria. Ao trabalhar com um único modelo em miniatura do gênero, pesquisadores do estado da Louisiana encontraram uma forma de estudar os efeitos da água doce e captação de sedimentos para a restauração da costa. Bom, o objetivo desse modelo era observar a possibilidade de se usar o fluxo de sedimentos no rio e estudar o rio Mississippi como meio de transporte de sedimentos. O Dr. Clint Wilson é professor de Engenharia Civil e Ambiental na Universidade Estadual da Louisiana. Ele e seus colegas estão usando esse modelo de 62 metros quadrados dos 122 quilômetros mais baixos do Mississippi para determinar onde os desvios de água e sedimentos podem ter um impacto maior. Esse material representa grãos mais grossos de areia que ficam suspensos no rio Mississippi. Isso representa cerca de 30% do total dos sedimentos. O resto consiste basicamente de lodo e argila. O sedimento neste experimento se refere a partículas de terra que são carregadas pelo rio e que ficam depositadas quando a água desce. Isso ajuda a restaurar o solo. Esse é um local do desvio. O cascalho representa a aspereza criada pela vegetação mais alta do pântano, que estimula o processo de sedimentação. Os desvios podem ser uma solução natural para se reconstruir as áreas pantanosas da Louisiana. Eles são feitos criando-se aberturas numa barragem. Assim, um fluxo controlado de água com sedimento sai do Mississippi direto para a baía, faminta de água. A água com sedimentos se move para os locais dos desvios e então podemos observar os sedimentos saindo do rio e indo alimentar os pântanos. Entretanto, sabendo para onde a areia vai, bem como marcando a água com corante, podemos antecipar aonde a argila e os sedimentos vão. A área de depósito cresce com o tempo e isso é uma simulação do crescimento natural de sedimentos indo para o pântano. Esse modelo foi construído na França e agora tem um prédio próprio na Universidade da Louisiana. Ele permite que os pesquisadores simulem mudanças no rio e vejam os resultados do que foi feito. Podemos fazer estudos envolvendo períodos longos de tempo a um custo relativamente pequeno e em pouco tempo. Por exemplo, podemos criar um cenário de 100 anos em 50 horas de modelo. Em 1 hora pode-se observar 2 anos de tempo real no rio Mississippi. Colocando-se desvios em vários pontos no modelo, o Dr. Wilson e sua equipe pretendem determinar o ponto mais favorável para se construir a próxima estrutura. Essas recomendações podem afetar milhões de vidas e milhões de dólares de infraestrutura, podendo salvar a área de destruição por tempestades futuras. Um modelo em pequena escala como esse foi usado poucas vezes, talvez uma vez na França e outra no Canadá. E agora trouxemos essa tecnologia para os Estados Unidos para resolver o que consideramos um problema muito importante, que é preservar o sudeste da Louisiana. Enquanto esse modelo é útil para o planejamento da construção de futuros desvios, a apenas 24 quilômetros ao sul de Nova Orleans, o Dr. Robert Twilley, um ecologista da Universidade de Louisiana, estuda os efeitos do desvio existente em Carnarvon, um dos maiores já construídos nos Estados Unidos. Ironicamente, ele é a primeira brecha artificial a ser construída numa barragem para causar enchente num rio bastante modificado pelo homem para conter esse mesmo fenômeno.
O motivo dessas estruturas de desvios, e essa é a razão por que precisamos reconectar o rio com as áreas pantanosas, é porque nos últimos 50 anos tivemos uma perda de 486 mil hectares de pântanos. Esse desvio de água doce deve ter o mesmo efeito da cheia anual do Mississippi, retomando o papel natural do rio de permitir que a água fresca, cheia de sedimentos, saturem o delta e recuperem a paisagem destruída pela erosão. Essa estrutura libera 227 mil litros de água do Mississippi por segundo nos pântanos de Bretton Sound Basin. Carnarvon está funcionando desde 1991 e já recuperou mais de 200 hectares de área pantanosa. Com 53 metros de comprimento e 28 de largura, essa estrutura de 26 milhões de dólares deve preservar 6.500 hectares de pântanos e beneficiar outros 30 mil hectares. Antes do desvio ser construído, essa área perdia cerca de 400 hectares de terra por ano. Estabelecendo condições mais favoráveis de salinidade, também se espera aumentar a produção de ostras, assim como de camarão branco e siri azul. Cinco portões de 4,5 metros, pesando um total de 25.800 quilos, cobrem os tubos que canalizam a água da parte inferior da estrutura para um canal de 2.700 metros. A pressão do rio é tão grande que a água desviada passa de calma a caudalosa em 15 minutos. Três quilômetros abaixo, o Dr. Twilley e sua equipe de cientistas se preparam para pesquisar a área bem em frente a esse fluxo de água. Eles devem permanecer no local por 4 semanas. Os benefícios do rio são a água fresca e os sedimentos que ele fornece, mas nos últimos 50 anos temos tido um novo elemento no rio Mississippi, que são os nutrientes que vêm das fazendas de Ohio e Iowa. O nutriente que nos causa grande preocupação é o nitrato, o nitrogênio. O nitrogênio é um nutriente muito importante para a lavoura, e esse nitrato está causando esse processo. E esse fenômeno é chamado de hipóxia. A hipóxia é criada pela falta de oxigênio. Quando uma quantidade excessiva de nitrogênio proveniente dos fertilizantes das fazendas é despejada nas águas do rio, ele produz uma superabundância de algas na superfície. Esse excesso de algas não deixa que o sol chegue até a vida animal e vegetal que fica debaixo da água. A falta de sol faz com que as plantas produzam menos oxigênio, e menos oxigênio faz os peixes sufocarem. Na tentativa de monitorar a severidade dessa condição mortal, o Dr. Twilley e sua equipe viajam de bote inflável para chegar a seus inúmeros locais de pesquisa, localizados no coração do pântano. Em outro local, recriando o experimento num canal, o Dr. Twilley e sua equipe testam a teoria de que as plantas do pântano funcionariam como um rim, filtrando pesticidas e nitratos. O projeto conceitual desse experimento é entender a proporção da troca de nutrientes quando a água flui pela superfície do pântano. Esse experimento foi criado para comparar as concentrações de água quando ela entra pelo canal até nossa estação principal e quando sai do canal, que fica nesse ponto aqui. A diferença de concentração entre esses dois pontos é uma medida da troca de nutrientes.
Na verdade, é isso que os pântanos fazem para remover o nitrato, o que limita o impacto negativo que ele teria no estuário lá embaixo. Se a vegetação do pântano pode filtrar nitratos suficientes antes de chegarem aos estuários, onde muitos peixes, camarões e ostras procriam, a indústria de frutos do mar tem alguma esperança de evitar a devastação total. Isso também significa que a vegetação pode sobreviver e proteger a Louisiana durante outra estação de furacões. Todos os anos, essa região é atingida por tempestades tropicais. Algumas se tornam furacões, com ventos que ultrapassam os 120 km por hora. O mau tempo é o inimigo real aqui, mas o mar também está conspirando contra a região. As altas temperaturas estão fazendo com que as calotas polares derretam, aumentando o nível do mar a cada ano. As águas da costa do Golfo devem subir mais de meio metro nos próximos 100 anos. Somada à subsidência, compactação natural da terra, essa região pode então ter um aumento relativamente grande do nível do mar, que pode ultrapassar 1 metro, o mais alto do país. Quando as tempestades chegam à região, as cidades próximas necessitam de uma informação meteorológica precisa. O Dr. Greg Stone e sua equipe de pesquisadores do Programa de Estudos das Áreas Costeiras da Universidade da Louisiana criaram um sistema de monitoramento, que foi chamado de WAVESys. Em 1999, começamos a nos preocupar com o fato de que havia mesmo um buraco negro na costa da Louisiana. 259 mil quilômetros quadrados sem informação das condições meteorológicas e oceanográficas que deveriam ser monitoradas em tempo real, e é isso que o nosso programa pode fazer. Um pequeno grupo de cientistas do Instituto está agora a 11 quilômetros da costa e a 45 minutos de Nova Orleans para verificar a leitura proveniente da instalação número 3. Para poder coletar a maior quantidade possível de dados, algumas estações de monitoramento estão instaladas em plataformas de petróleo ao redor do Golfo, como essa, de propriedade da Chevron Texaco. É preciso meses de planejamento detalhado antes que um novo sistema seja colocado em operação. Depois disso, os técnicos retornam ao local periodicamente para verificar a sua estabilidade e instalar atualizações nos softwares. Esse sistema foi projetado para suportar furacões de categoria 5 e ele consegue coletar informações mesmo nas condições de tempo mais severas. Bem acima da plataforma está uma espécie de catavento, responsável por coletar informações da velocidade e direção da corrente de ar. Outros sensores registram a temperatura, a umidade e pressão barométrica. Todos esses dados são então mandados para esse terminal do computador. Muito bem, o que está acontecendo aqui é que dá para ver todos os nossos dados coletados. O que nós estamos vendo é nossa rede de informações em ação. Abaixo da superfície da água há um detector acústico das correntes marítimas. Mapear as ondas e informações sobre as correntes marítimas permite que os pesquisadores formulem um modelo tridimensional de uma tempestade iminente. Toda essa informação coletada no mar é transmitida via satélite para o laboratório central. Aqui, junto com a leitura de outros 9 sistemas de monitoramento, o Dr. Stone e sua equipe podem ter uma leitura em tempo real das condições das tempestades. O que você está vendo aqui é um furacão se movendo para águas cada vez menos profundas, até chegar nas águas mais rasas da costa da Louisiana. A tempestade acontece de repente, começando a explodir e a inundar a costa da Louisiana quilômetros adentro. Então, uma pessoa comum pode não saber que nós temos esses sensores trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas que isso tem uma importância grande em sua vida, isso tem. Decisões difíceis como a de evacuar um lugar se baseiam nesse tipo de informação. As decisões são tomadas por órgãos responsáveis por situações de emergência enfrentadas pelas comunidades que vivem na costa,
bem como em cidades situadas até 160 quilômetros dali. Todos os anos, a Mãe Natureza cria tempestades poderosas que chegam à Terra com uma força incrível. Cada 4,5 km de vegetação em pântanos é capaz de absorver 30 centímetros de onda de tempestade. Essas áreas podem representar a única proteção para muitas pessoas. O principal nisso tudo é que, quando esse domo de água estiver se movendo pelos pântanos, quanto mais estáveis, quanto melhor for a sua condição, mais ele será capaz de retardar as águas da tempestade. Para que uma parede de água alcance a terra, primeiro ela deve passar pelas defesas naturais, que são os pântanos. Mas as tempestades tropicais constantes e os fortes ventos dos furacões quase acabaram com as Ilhas Barreira da Louisiana. Essa zona de proteção de terras baixas não consegue mais conter as ondas que chegam a alcançar quase 2 metros. Em algumas áreas, perde-se 30 metros de terra a cada ano, uma lembrança cruel da força da natureza. No Instituto de Estudos das Áreas Costeiras, o Dr. Stone e sua equipe combinam os dados coletados pelo sistema de monitoramento com experimentos laboratoriais. Usando materiais naturais, o Dr. Stone e seus alunos esperam encontrar soluções práticas para combater a erosão causada pelos furacões. O gerador de ondas é essencialmente uma praia no seu quintal. Esse tanque reproduz um modelo de tal maneira que ele nos dá uma ideia do que acontece em áreas de baixa energia da costa da Louisiana, numa escala de 1:1. Em outras palavras, é um modelo das Ilhas Barreira que se encontram na Bahia ou dos pântanos encontrados na Bahia. Então essa ostra quebra e você a coloca na água. Quando as ostras crescem, você tem mais fricção na onda que faz com que elas quebrem mais depressa. Eu não posso colocar as ostras aqui, então eu vou colocar concreto na estrutura que vai simular a situação. Aí eu posso comparar as duas, então eu tenho uma com ostras e uma sem, e posso quantificar como elas funcionam. Os resultados de experimentos assim proporcionam aos engenheiros ambientalistas novas ferramentas para neutralizar as ondas das tempestades. As ondas quebram prematuramente, dissipando a energia da tempestade invasora, reduzindo assim a erosão das áreas costeiras. A cada nova temporada de furacões, a costa da Louisiana se torna mais vulnerável. Se tivermos um furacão catastrófico daqui a 20 anos, se continuarmos não fazendo nada, se continuarmos a não restaurar a nossa costa, a situação só pode piorar. Haverá mais dano de infraestrutura, haverá mais vidas em risco. Então, ao perdermos terra, perdemos pântanos e perdemos as Ilhas Barreira. E estamos aumentando a vulnerabilidade sem nenhuma sombra de dúvida. Há um século havia 80 quilômetros de áreas pantanosas saudáveis entre Nova Orleans e o ponto mais próximo do Golfo. Hoje há menos de 32 quilômetros, em sua maior parte danificada. Uma razão é o canal conhecido como Mississippi River Gulf Outlet. Ele foi originalmente criado pela indústria de pesca como uma rota direta para o mar, mas agora sabemos que é um caminho aberto para que as tempestades tropicais passem direto do Golfo para a cidade. Cercada por pântanos destruídos e em vias de desaparecer, Nova Orleans sofreu um desastre enorme provocado pelo furacão Katrina em agosto de 2005. Cientistas que trabalhavam com sistemas de monitoramento como o WaveSys tinham feito cálculos e modelos no computador para determinar o pior cenário possível que poderia acontecer em Nova Orleans. Eles descobriam que se um furacão passasse por uma rota de barcos e depois pelo lago Pontchartrain, a força da tempestade romperia velhas barragens e inundaria a cidade. O Katrina transformou o pesadelo em realidade.
A maior parte da cidade de 493 mil habitantes vivia em regiões abaixo do nível do mar, alguns lugares 3,5 metros abaixo. A cidade é cercada pelo lago Pontchartrain ao norte e pelo rio Mississippi ao sul, e fica sem muitas defesas. A única proteção contra enchentes é o sistema de barragem, com 207 quilômetros de barreiras artificiais. Algumas partes da cidade são protegidas por barragens de vegetação, enquanto outras requerem paredes de aço maciço. Essas paredes falharam. 2 paredes de aço, reforçadas com concreto, racharam, seguidas de uma terceira. Durante dias, a cidade de Nova Orleans recebeu 30 centímetros de água do lago por hora. Logo, o nível de água da cidade estava igual ao nível de água do lago. As barragens não conseguiram conter a força da tempestade. Nova Orleans recebeu em média 155 centímetros de chuva. Cada gota de chuva que não foi absorvida pelo solo precisava ser bombeada rapidamente, ou então a cidade seria inundada. Essa é a estação de escoamento número 6, a maior de 22. Elas funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana. A cidade de Nova Orleans, na verdade, é uma xícara. E cada gota de chuva que cai na cidade precisa ser mandada para um lugar mais alto e bombeada para fora. Esses monstros de 4 metros são criados para mover 64 bilhões de litros de água por dia. As bombas todas da cidade têm capacidade suficiente para encher um superdomo em 35 minutos. Mas tendo em vista o formato da cidade, isso ainda é um grande desafio, especialmente quando há grandes tempestades. É preciso entender que o sistema é limitado e só podemos bombear com a capacidade que temos. Eu sei que se a água não for bombeada para fora da minha casa e meu carro ficar inundado, acontece a mesma coisa com o carro de todo mundo. Então, é minha obrigação fazer o máximo para que a cidade não seja inundada. O sistema pode dar conta de 2,5 centímetros de chuva na primeira hora e um total de 7,5 centímetros em 5 horas. Se houver uma chuva mais forte, ruas, casas e escritórios vão inundar. O Katrina inundou Nova Orleans com a chuva. Então, quando as barragens quebraram, 80% da cidade ficou inundada. Renaldo Robertson arriscou a vida tentando manter as bombas trabalhando, mas ele e seus colegas ficaram ilhados no trabalho por 3 dias. A Mãe Natureza foi implacável durante a temporada de furacões de 2005. Em setembro, o Rita, um furacão de categoria 5, estava agitando as águas do Golfo do México. Os cientistas, mais uma vez, testemunharam a sua pior situação para a cidade. O povo de Nova Orleans ainda estava se refazendo do Katrina, mas eles foram forçados a deixar seus lares e seus empregos pela segunda vez. O Rita se aproximou da fronteira do Texas com a Louisiana no dia 24 de setembro de 2005, como um furacão de categoria 3. Os pântanos eram muito pequenos e fracos para protegerem Nova Orleans, e mais uma vez a água rompeu as barragens. Essa área não vai suportar outra investida de uma tempestade. Restaurar as áreas pantanosas pode ser uma das únicas formas de assegurar que o grande porto de Nova Orleans não fique somente como uma lembrança do passado. A temporada de furacões era uma coisa para a qual as pessoas costumavam se preparar para enfrentar. Agora é uma questão de sobrevivência. Se as áreas pantanosas ao redor estivessem saudáveis, elas teriam protegido Nova Orleans de tempestades como o Katrina e o Rita. Infelizmente, esse não é mais o caso. O rio Mississippi, a força natural que combatia a erosão da terra, enchendo o delta com sedimentos, tornou-se impotente pela ação humana por causa de projetos de controle de enchentes. O delta está literalmente morrendo de fome. Já foi dito que o sul da Louisiana é como o canário que serve de alerta quando há vazamento na mina de carvão. Esse não é um problema local. Aqui é um laboratório para o mundo aprender. Desvios de água doce, pesquisa de campo, projetos de restauração, modelos e simulações feitas por computadores. Tudo isso são peças de um quebra-cabeças maior.
Engenheiros e cientistas, trabalhando juntos, podem conseguir as respostas que precisamos para proteger o que resta do Pantanal dos Estados Unidos, um lugar importante para a vitalidade econômica e ecológica do país. Se alguém que mora no centro do país, que conheceu lugares importantes que existiam quando ele nasceu, onde brincava quando criança, se esses lugares deixassem de existir, ele sentiria como um problema pessoal. É assim com o povo que vive na costa da Louisiana. Você não vai encontrar um grupo de pessoas que tem uma conexão maior com a natureza, como aqui no Delta. E acho que é verdade o que dizem de civilizações e culturas no mundo todo conectadas a deltas. O rio conecta as pessoas, assim como ele conecta a paisagem. Mais de 2 bilhões de pessoas em todo o mundo seriam afetados pela perda de solo das regiões costeiras no futuro próximo. Algumas porque a terra está afundando, outras pelo aumento do nível do mar, e para aqueles que vivem aqui, são as duas coisas. Não importa o que aconteça, o resultado é o mesmo. Grandes populações em risco, declínio do habitat e grande perda de terra. Cidades costeiras de todo o mundo. Esse é o seu futuro. Não há dúvida de que cientistas, técnicos e engenheiros de todo o mundo estão olhando para a Louisiana para ver como lidamos com este problema. Nós aqui nos Estados Unidos sabemos que esse não é um problema só da Louisiana. A ciência nos tem mostrado que isso está se tornando um problema nacional. Ainda há 1,5 milhão de hectares de pântano, mas seu fim está próximo se não for feito nada para preservá-los. Se as coisas continuarem assim, no ano de 2050, 1.800 quilômetros quadrados de área pantanosa terão se perdido para sempre. Quando começamos a pensar no valor do que temos aqui e no que estamos perdendo, seria muito mais econômico encontrar uma forma de manter o que temos aqui do que mudar. E de um jeito ou de outro, esse país e o mundo não estão preparados para ver lugares como Nova Orleans desaparecerem de uma vez do mapa e também das suas vidas. Você sabia? Controlar o Mississippi foi benéfico para o comércio americano. A bacia fluvial do rio é responsável por 92% das exportações agrícolas do país. E 60% das exportações de grãos produzidos nos Estados Unidos viajam pelos portos do Mississippi ao sul da Louisiana, inclusive Nova Orleans. Você já tem todas as informações. Chegou o momento de esclarecer as dúvidas. Debata os seguintes temas. Como as pessoas podem viver no delta do Mississippi sem destruir seu ecossistema? O que pode ser feito para restaurar o delta? Será que essas medidas vão funcionar a longo prazo? Agora tente isso. Faça um modelo do rio Mississippi. Coloque água cheia de sedimento, argila e vegetação e faça-a correr pelo rio. Observe como as margens e a terra ao redor inundam. Quando a água baixar, observe a nova terra na foz do rio gradualmente formando um delta.